Boa noite a todos. É sempre uma alegria para nós estarmos numa casa de oração. Nós agradecemos a direção da casa pela oportunidade de estarmos aqui. A Deus, a espiritualidade amiga que nos dá essa oportunidade. Como todos nós que estamos aqui presentes, nós estamos num planeta de prova e expiação. Somos espíritos inferiores, de ordem inferiores, né? A não ser que tenha alguém aqui que não tenha raiva, mágoa, ciúme, inveja. Aí realmente não está aqui, mas quem está nesse patamar está num planeta de prova e expiação e é um espírito inferior como eu, né? Estamos aqui para transmitir essa mensagem do Evangelho dessa noite e particularmente esse capítulo do Evangelho, Justiça das Aflições, era algo que me chamava muita atenção exatamente para essa questão: por que eu tenho que sofrer para ser feliz? Né? Por que nós sofremos tanto? Por que nós fazemos as coisas certas e sempre a gente paga mais caro assim a conta, vamos dizer, né? Sempre nós somos mais cobrados, né? E nós que estamos à frente aqui, principalmente, todos os nossos erros são observados, né, pelas pessoas. Então a nossa responsabilidade é muito maior, né, o fato de estarmos aqui, né? Então, estamos vivendo momentos difíceis no planeta, como sempre. Há um momento de transição, né, que essas causas que nós vamos falar aqui, atuais das existências, elas são inúmeras, né? Se a gente for perceber, elas cresceram muito mais com o advento das redes sociais, com a facilidade da gente se comunicar com os aparelhos celulares que estão na palma da mão e que a gente pode falar a qualquer momento. E aí a gente vai se comprometendo. Essas causas, quando a gente entende a justiça divina, aí a gente passa a compreender esse capítulo do Evangelho com mais tranquilidade, né? A gente passa a entender a nossa própria convivência familiar, né? Que eu tinha uma visão do meu pai assim meio perturbadora. Depois que eu conheci a doutrina espírita, eu percebi que esse era o pai que eu merecia ter, que ele era o melhor pai do mundo, né? Que eu realmente estava dentro daquele patamar, daquela necessidade de estar com aquelas pessoas. O convívio onde nós estamos socialmente ligados está dentro da nossa necessidade. Não acontece nada por acaso. Então, a partir daí, a gente percebeu que nós estávamos no caminho certo, né? Embora a gente caia, levanta, né? Às vezes a gente se decepciona com a gente mesmo devido a algumas atitudes, a algumas reações que a gente ainda tem, e aí a gente pensa: meu Deus, eu ainda estou aí nesse nível, parece que eu não saí ainda daí. Mas a gente, como dizia Joana de Ângeles, a gente não pode se deter na queda, a gente tem que bater rapidamente, né, a poeira e se levantar e seguir em frente. Porque faz parte da evolução cair e levantar, faz parte do aprendizado. Se a gente só aprende com as dores, com as dificuldades, infelizmente, a gente não aprende com o amor, né? Parece que há uma dificuldade muito grande, né, da gente aprender por livre e espontânea vontade, vamos dizer assim, dentro desse patamar. Então, aqui Kardec colocou, na realidade, nesse capítulo, né, vamos trabalhar o item 4 desse capítulo, causas atuais das aflições, porque não dá para trabalhar assim, a gente vai focar mais nas causas atuais do que as anteriores, tá? Porque é um tema realmente muito importante, muito interessante, para que a gente aprenda, né? Kardec é preciso ser estudado, sabe, gente? Eu sempre recomendo que baixe o aplicativo Kardecpedia, quem não puder comprar as revistas espíritas, porque se você não conhecer a obra básica, se você não conhecer o Espiritismo, vai ser difícil você entender as obras subsidiárias. Como é que você vai ver lá em Nosso Lar, falar de aeróbos, parece uma fantasia tudo aquilo, para quem não conhece o Espiritismo, né? Então, é preciso que a gente estude a doutrina espírita. Isso é uma coisa constante, lenta, não precisa a gente correr, porque às vezes a existência não vai dar. Na realidade, para a gente ler toda a obra básica espírita e estudar toda essa obra detalhadamente. O que a gente conseguir já é um sucesso. E o que a gente conseguir
e aprender e pôr em prática esses ensinamentos. Nossa, se a gente conseguir vencer alguns vícios, algumas deficiências morais que a gente tem, nossa, graças a Deus, é um sucesso. Então, cada etapa é importante. Então ele coloca aqui, de 2 espécies são as vicissitudes da vida, ou se preferirem, formando de 2 fontes bem diferentes. Que importa distinguir? Uma tem na causa presente e outras fora desta vida, em vidas passadas. Mas se a gente for observar a origem dos males terrestres, a gente vai reconhecer que muitos são consequência natural do caráter e do proceder dos que os suportam. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho, da sua ambição? Orgulho, vaidade, isso são fatores que nos levam à profunda perturbação, porque o querer enriquecer hoje com facilidade é uma tentação muito grande de muitas pessoas, infelizmente. E aí a pessoa começa a enveredar por caminhos tortuosos, difíceis, e que vai ter que arcar com as consequências desses caminhos, né? Que ele está dessas escolhas que ele está fazendo. Quantos são vítimas da sua imprevidência, né? Da sua ambição. Então, às vezes, a gente age de forma inconsequente, gasta o que não pode, o que não tem, né? O cartão de crédito, aquele plásticozinho, ele foi feito é uma cilada. Nós não temos nem um centavo, muitas das vezes, daquele dinheiro. E aí a pessoa se acha e começa a comprar de forma imprevidente, sem pensar no amanhã e que vai ter que pagar aquela conta. E aí é uma das causas das aflições. Porque ninguém está em paz, ninguém pode ter tranquilidade devendo. Ninguém. É muita dificuldade aí. Então, só isso aí já é uma barreira para o conhecimento, para a libertação do homem. Porque você fica ali focado naquela situação por muito tempo. Muitas pessoas não dormem, não conseguem dormir, não conseguem ter paz em função dessa atitude de não pensar no amanhã, né? E isso é interessante, que às vezes pessoas ganham os mesmos valores, têm uma condição mais próspera, aí a pessoa diz, por que fulano cresce mais e eu não consigo? E ganho a mesma coisa, né? Se a gente fosse repartir os bens, que está aqui no próprio Evangelho, está aqui, a gente vai observar, se a gente cada um ganhasse 1 milhão, e daqui a 6 meses fosse fazer uma avaliação, uns teriam mais e outros teriam gastado tudo, ainda estava devendo. É muito interessante isso. Tem pessoas que ganham 20, 30 mil por mês e deve 40. E deve 40. É imprevidência, isso está dentro do Evangelho de Jesus. Então a gente precisa, todo o equilíbrio faz parte da evolução do Espírito. Todo cuidado, né? Toda a sensatez faz parte, né? da evolução espiritual. Quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mau proceder, ou por não terem sabido limitar seus desejos, né? Insistir, persistir no bem, persistir na sua reforma moral, né? Não se deixar levar pelas influências. Agora há pouco a gente estava conversando sobre o carnaval, e o problema não é o carnaval, é saber se eu tenho condições, eu desejo, eu posso, eu tenho condições a nível espiritual. Como é que eu sou? Será que se eu chegar lá, eu não vou ser tentado? E nós recordamos de Lísias e André Luiz, quando ele é levado, André Luiz, para conhecer o vale da sexualidade. E ele teria que ter contato com espírito de ordem bem inferior na ordem sexual. E será que ele estava preparado para ver tudo aquilo?
Será que os nossos olhos estão preparados para essa festa da sensualidade? Será que naquele momento eu não vou pensar alguma coisa diferente da minha proposta? É isso. De repente eu posso desejar a dançarina que está lá sensualmente. E aí eu sou captado pelas vibrações, pelas aquelas energias. Um olhar, um detalhe, a gente espalha energia. Então é essa a condição que a gente deve estar ciente. Eu posso, eu devo, eu tenho condições, né? E é por aí que é o caminho, na realidade, que ele fala aqui desses desejos, né? De saber limitar seus desejos em determinadas situações. Nem tudo eu posso, mas nem tudo me convém, já dizia Paulo, né? De Tarso, né? Então, quantas uniões desgraçadas, porque resultaram de um cálculo de interesse, da vaidade, né? Nas quais o coração não tomou parte alguma? E aí? Quantas uniões, na realidade, ela não só se falando assim do interesse material, mas às vezes do interesse físico, da beleza, que é efêmera também, que com o tempo se vai, tudo se vai, né, gente? Nós estamos aqui, nós somos espíritos, e é bom que a gente raciocine e pense como espírito. Por quê? Porque o corpo é matéria, e esse corpo, nem ele a gente leva, tudo vai ficar aqui, tudo é transitório, tudo é emprestar, é empréstimo da divindade. Nós somos usufrutuários, nada aqui me pertence, eu não sou dono de nada. Quando a gente coloca isso na mente, nos dá também uma tranquilidade, porque a gente briga tanto por coisas materiais e no resultado de tudo isso a gente não vai levar nada. Nada nós vamos conseguir levar daqui, gente. Somente as coisas boas que a gente fizer. Então, os interesses materiais, que às vezes a pessoa diz, fulano está excelente, está com bom partido, é um empresário rico, minha filha está namorando, vai se casar, é uma pessoa já de formação, é um médico, é isso, é aquilo outro. E daí, né, gente? E onde fica o sentimento? Onde fica o amor? Que é isso que vai durar. Porque na hora do vamos ver, o que fica de verdade é o amor. O amor tudo pode. Porque o amor é paciente, o amor é compreensivo, o amor é companheiro, o amor é cúmplice na doença, na dificuldade. Vai estar sempre ali presente. O dinheiro vão-se os anéis e ficam os dedos, né? Desse adágio popular. Então a gente pode perder tudo, mas a gente não perde a nossa referência, o nosso sentimento, as nossas emoções. Então, esses casamentos infelizes, eles vêm exatamente, muitos deles, dessas questões do interesse material, que na realidade não consegue sustentar a relação. Não consegue. Não há matéria que consegue superar o amor. Então, de repente, a pessoa está envolvido com alguém, mas ele não tem amor. Ele não tem nenhum sentimento. Então, é uma aflição, é uma dor ter que se envolver com aquela pessoa, sem nenhum tipo de sentimento. Que tortura. É até uma prostituição, diríamos assim, né? É uma troca de valores materiais e nada mais. E muitas pessoas, infelizmente, se arriscam numa situação como essa. Quantas dissessões funestas, disputas seriam evitadas com um pouco de moderação, menos suscetibilidade, né? Então, nesses períodos, a gente percebe, né, essas disputas, né, essas divisões que rompem a unidade de paz, principalmente nesses momentos que vão chegando agora, que se aproximam as eleições. Quantas famílias estão separadas, brigam, se matam por um candidato, por um partido político ou pelo candidato, pela figura daquela pessoa, e deixa quem está mais perto dele, quem realmente ama ele, só porque a pessoa não pensa como ele. Então, essas dissensões, elas vão crescendo cada vez mais no planeta,
devido a essa, eu diria até assim, a rapidez das informações. E das informações que não são verdadeiras, trazendo dúvidas, incertezas, e a pessoa fica ali naquela, não, fulano é isso, e não adianta, eu não vou provar e nem vou mudar ninguém. Cada um tem sua individualidade e pensa daquela maneira. Nós perdemos muito tempo, energia, com coisas que não vão mudar aquela pessoa. Ninguém muda ninguém. Não há como eu mudar uma pessoa, eu posso mudar a mim mesmo. A partir de mim, aí sim, esse é o meu foco, né? Deve ser o nosso foco. Nós, primeiramente eu preciso mudar a minha forma de ser. Por que eu discuto essas coisas? Por que eu perco tanto tempo nas redes sociais? Quanto tempo nós dedicamos, né, às redes sociais? Quanto tempo perdido? Isso é uma das causas das aflições, informações ruins, negativas, e a pessoa perde muito tempo, nós perdemos tempo. Quando a gente se vê, está ali enganado o tempo todo, meu Deus, eu podia estar lendo um livro, eu podia estar aprendendo alguma coisa melhor, eu podia estar ouvindo uma palestra nesse mesmo celular, né? Eu podia estar fazendo uma pesquisa interessante, que aqui tem muitas coisas boas. Mas tudo depende da gente, das nossas escolhas. Porque tudo é livre-arbítrio. É livre-arbítrio. A doutrina espírita não proíbe nada. Absolutamente nada. Não existe proibição. Agora, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. As consequências das minhas atitudes, não tem como. Eu não vou fugir jamais, né? Então, quantas doenças, enfermidades decorrem da intemperança, dos excessos de todo gênero, né? Quantos pais infelizes com seus filhos, porque não lhe combateram desde o princípio as más tendências, por fraqueza ou indiferença, né? Deixaram que nele se desenvolvesse o germe do orgulho, do egoísmo e da vaidade, que produz a secura do coração. Depois, mais tarde, quando colhem o que semearam, admiram-se e se afligem da falta de deferência com que são tratados e da ingratidão dos filhos. Então, educar é um processo extremamente difícil, muito difícil, principalmente nos dias de hoje. Porque os filhos, eles sempre souberam mais do que a gente, né? E hoje, eles parecem que, você fala, por que eles criam uma situação e jogam para você. Aí você diz o que ele deve fazer, ele diz, não, mas eu não vou fazer isso. Então, né, eu vou até criar um código lá que não pode mais ligar para me mandar problema. Vocês se resolvam seus problemas, né? Porque jogam e não obedecem o que a gente pede para fazer, né? Então, para que ligou? Para incomodar, está dando trabalho. Quando a gente passa de 60 anos, né, sempre diz, olha, deixa os filhos, deixa de preocupar com o neto, com problema de filho e viva a sua vida, porque senão a gente não vai viver, né? Vai viver o tempo todo para cuidar deles. Eles vão ter 30, 40 anos, mas o nosso olhar para ele é sempre como uma criança, né? A gente só vai dizer assim, os meninos, e os meninos estão desse tamanho, forte, enorme, né? Então, né, namoram, fazem uma série de coisas. E por que na hora do trabalho é o pai que vai resolver, e a mãe, né? Então, eu sempre digo lá em casa, ensine as noras a passar o ferro, viu? Não deixe ela montar, porque senão ela vai deixar lá, vai acostumando. Não, sogrinha, linda, lave aqui minha roupinha. Não, meu amor, vamos aqui, a máquina funciona aqui, o botãozinho. Não tenha nenhuma mágoa disso. Não se culpe por nada, não sofra por isso. Só não entre nessa questão das causas das aflições, porque você vai ser um aflito, porque você não vai dizer não. Não está no dicionário, e é para a gente usar também nas horas certas. Então, é uma das causas, é essa falta de respeito que às vezes os filhos têm para com os pais, porque eles não souberam. Porque
Até um expositor que não é espírita, ele disse, olha, nunca use essa expressão, né? Eu não sei se o Berto não falou aqui, no meu tempo, né? Mas acontece que no nosso tempo a gente respeitava os pais, né? Porque tinha um psicólogo que educava a gente, né? Não é esse que senta aí no gabinete, qual é o seu problema? Não, era a porrada mesmo. Pegava o cinto e tá, ninguém ficou em depressão até hoje dessa geração. Eu não vejo ninguém preguiçoso também, são trabalhadores, são dinâmicos, né? Mas hoje é muito diálogo, qualquer coisa, vamos levar a criancinha, o bebê para o psicólogo, aí ele vai para o psicólogo e tem TDAH, esquece as coisas. No meu tempo a gente apanhava, não esquecia mais nunca, nunca mais, você é doido. Apanhava, pegava uma lapada, o cara guardava aquilo para sempre, ele, nunca mais eu vou fazer isso, né? Infelizmente, hoje esse amor excessivo, às vezes está prejudicando, infelizmente, esse jovem, né? Então, interrogue friamente, então, suas consciências, todos que são feridos no coração pelas vicissitudes, pelas decepções da vida. Remonte passo a passo a origem dos males que os torturam. Verifiquem se as mais das vezes não poderão dizer se eu houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante condição. Às vezes a gente cai em determinada situação e fica imaginando, se alguns anos atrás eu conhecesse o Espiritismo, eu seria outra pessoa, não teria incidido nos mesmos erros, né, que cometi no passado. Agora é tarde? Eu acho que não, né? Agora é hora da gente continuar seguindo em frente, mas na realidade a coisa seria bem diferente, mesmo pela maturidade, pela experiência, pelas vivências, né? Pelos sofrimentos da vida, a gente estaria realmente em condição bem melhor, né? Se já chegasse aqui sabendo isso. Mas a gente não pode desanimar, porque nós somos espírito eterno e nós não estamos aqui pela primeira vez e vamos ter a oportunidade de retornar novamente e aproveitar esse aprendizado, gente, numa próxima existência. Olha aí, nós já temos uma teoria, uma base capaz, assim, eu não vou me casar mais com 19 nem com 20 anos. Tá? Na verdade, nunca mais eu vou fazer isso. Nem vou ter 4 filhos, que é demais e pesa muito, né? Então você vai ter mais maturidade para saber gerir sua vida. Você aprendeu. Quando a gente aprende determinadas coisas, aprende mesmo à luz da doutrina espírita, a gente não erra mais, gente. Então, se você é uma pessoa impaciente e conseguiu, agora conquistou a paciência, nunca mais você vai ser impaciente. Não existe esse negócio, eu perdi, não se perde. É um tesouro da alma, é porque a gente não conquistou ainda. Nós não somos pacientes. Então, a gente reincide, está tentando, fica lutando, mas chega lá no pontinho X, aí a gente explode, não aguenta mais, né? Então, todo esse patrimônio que a gente conquista, a cada existência, ele é nosso. A gente nunca mais vai perder ele, nunca mais. A quem então há o homem de responsabilizar por todas essas aflições, senão a si mesmo? Homem, pois, em grande número de casos, o próprio homem é o causador de seus próprios infortúnios. Mas em vez de reconhecê-los, acha mais simples, menos humilhante para a sua vaidade, acusar a sorte, a providência, a má fortuna, a má estrela, ao passo que a má estrela apenas é a sua incúria, né? A sua inércia, o seu desleixo, né? Vamos dizer assim,
a sua negligência, a sua falta de iniciativa. Se a gente encarar de frente as nossas próprias quedas e assumir isso, olhando no espelho, a gente tem que se olhar e dizer: a culpa é minha. Não existe ninguém culpado da minha situação, a não ser eu mesmo. Eu preciso sair dessa. Eu peço a Deus, a meu anjo da guarda, meu protetor amigo, que me dê coragem, que me dê forças para me tornar uma pessoa melhor. Eu não quero sair dessa existência do mesmo jeito que cheguei. Não quero. Eu preciso da tua ajuda, Senhor. Então, isso é um passo importante, a franqueza, não culpar pai e mãe pelo sucesso. O pai e a mãe deram o que tinham que dar, dentro dos limites deles. Não cobre mais eles por aquilo que não comporta, não há mais como. Então tudo é nossas escolhas. Às vezes a gente vê jovens, pessoas até com uma certa idade, que eu fiquei surpreso de conviver com umas 5 pessoas analfabetas. Eu disse: meu Deus, mas um pedreiro, o irmão ajudante, toda a família analfabeta. Eu disse: meu irmão, um analfabeto é um cego. Como pode você... Por que você não se alfabetiza? Aqui perto, onde você mora, tem a escola pública, que tem um programa para alfabetização de pessoas adultas. Por que você não faz isso? Ah, não, chega em casa cansado, não tem... Falta de iniciativa, falta de vontade, sabe? Quando eu vi pessoas com 70 anos se alfabetizando, ia para a escola com aquela vontade, era o que o meu sonho da minha vida era um dia eu escrever meu próprio nome. E você vê pessoas que não querem. Eu descobri isso porque eu mandava mensagem para o pedreiro e mandava para a irmã também. Eles mandam mensagem de voz, porque eu não sei ler. Olha que coisa horrível. Em pleno século XXI, numa capital, uma pessoa não sabe ler, é um cego. Então, a quem culpar sobre isso? Eu não sei a própria pessoa. É tarde? Eu tenho 80 anos, não posso... não, eu quero aprender a escrever, eu quero aprender a ler. Tem sempre de ser a nossa própria responsabilidade. Por isso que nós entendemos a justiça divina. Nada acontece por um acaso, né? Os males dessa natureza fornecem indubitavelmente um notável contingente ao conto das vicissitudes da vida. O homem as evitará quando trabalhar por se melhorar moralmente, tanto quanto intelectualmente. Moralmente. Eis a chave, né? Quando a gente conseguir, como a nossa irmã fez na prece dela, falou sobre a reforma íntima, que é de vital importância. Sem reforma íntima, é impossível o avanço, o progresso do espírito. Sem trabalhar as suas deficiências morais, é difícil. Enquanto a gente não sentir o impacto das coisas que a gente faz de errado, a gente não se decepcionar, não tiver vergonha da gente está no caminho errado. Porque o grande problema é o seguinte: o cara mata uma vez, não houve nenhuma consequência grande, aquilo vai passar, daqui a pouco ele mata outro. E assim somos nós, nos nossos erros. A gente comete um erro X, são pequenas coisas, são pequenos pontos que às vezes nós cometemos, né? Tem um retorno lá perto de casa. Eu toda vez faço na metade. Eu disse: meu Deus, a espírita não pode fazer isso. Eu venho aqui e faço isso toda vez. O retorno é logo ali, acho que é em frente à casa que vocês moram, naquele prédio novo. Mas quando a gente passa dali, aí eu passo logo, porque não vem carro. Eu digo: mas é melhor fazer um certo, né? A espírita não pode errar. Sabe por quê, gente? A gente abre precedente para o mal. É pequenas coisas, são pequenas violações que às vezes a lei não vai me alcançar, mas a minha consciência sim, onde moram as leis divinas.
É isso. São detalhes, são coisas assim. Uma coisa errada que a gente faz é virar as costas para uma pessoa, às vezes, maltratar uma pessoa. Meu Deus, porque eu sabe uma coisa que me irrita muito? Eu sou muito sincero, assim, porque essas lições elas são para a gente. Por isso que eu digo, eu sou um espírito inferior tanto quanto. Esses pessoal que fica no carro batendo, pedindo coisa. Eu disse, mas um cara desse, eu fico julgando às vezes, mas meu Deus, quem sou eu para julgar? Sei lá por que essa pessoa se encontra. Ele já é um miserável por se encontrar aí. Mas aquele fato incomoda, né? Porque por que esse cara não trabalha? Ele tem saúde, por que ele está aí, né? Mas a gente não parar para sentar lá com ele e conversar. Por que você está aqui? Por que você pede? Né? Nós não temos essa, vamos supor assim, essa coragem de Jesus, porque Jesus fez isso. E ele é o guia e modelo mais perfeito da humanidade. Então, a gente não pode ser hipócrita. A gente não pode fazer o que a gente não tem ainda para dar. Se a gente não consegue dar para a gente mesmo, às vezes, né, esse sentimento, aí fica difícil, às vezes, da gente fazer isso, até por causa... Eu pensei que eu não ia conseguir falar hoje aqui por causa da garganta, mas eu digo, os Espíritos vão nos ajudar lá. Então, na realidade, fica bem difícil, porque aquela pessoa lá, ela deve ter suas razões de ser. Ou ela se viciou naquilo, que na grande maioria é o vício, que ao invés de você estar ajudando, você está fazendo um dependente. Porque se a pessoa vai lá, uma época que o Sinforme fez uma pesquisa aqui em Sergipe, na época que existia o jornal Sinforme, e percebeu, um economista fez uma conta, que essas pessoas que ficam no semáforo, durante o tempo que ele ficasse ali pedindo, se ele recebesse a cada parada 25 centavos, ele ganharia quase um salário mínimo por mês. Aí você imagina que ele ganha 5, 2, 3 durante o dia. Pronto, ele faz o cálculo. Para que eu vou sair daqui para trabalhar? Para quê? Né? Essa é uma visão que às vezes impede da gente fazer o bem, mas não deve, na realidade. Porque o bem não é só dar. A gente pode dar um sorriso. Às vezes tem nojo da mão do cara, né, que está lá no semáforo, você vai apertar a mão do cara, pode estar contaminado, né, a pessoa pesa 1000 coisas. Porque uma vez eu estava fazendo um trabalho assistencial e o rapaz, um filho da assistida lá, ele estava com uma doença na virilha, como é que, eu estou esquecendo o nome, isso é que ele coçava muito, era uma sarna pesada, aí eu estava com um sobrinho na época e ele gritou para a mãe, mãe, não pegue na mão dele, ele pegou no negócio, era criança, né? Aquele impacto, né? E mesmo assim ela já estava pegando na mão do rapaz, né? Porque ali vai no rosto, né? Vai na boca, a pessoa se preocupa e vai. E às vezes a gente imagina, julga mal, né? Ah, que preconceito, mas é real, é fato. Você pode se contaminar, e você não vai estar com álcool na mão, jogando ou escolhendo a quem aperta a mão. Você pode cumprimentar com um sorriso, né, com um aceno. Não precisa também ser tão íntimo, né, da pessoa que você não conhece ainda, né? Apesar que José Medrado, lá em Salvador, ele contou que ele levou uma pizza, porque ele sabia que o mendigo lá na rua gostava daquela pizza, daquele sabor. E ele levou. Aí o mendigo, você é uma pessoa incrível, adivinhou o sabor que eu gosto. Me dê cá um abraço. Aí ele falou, não é possível uma coisa dessa. E o guia dele estava, vá, abrace o rapaz. Ele está pedindo um abraço, você não pode negar um abraço, né? E era um abraço de alegria e de satisfação. Aí não tinha como. E ele deu o abraço. Então, muitas dessas provas, essas ações, elas não são dirigidas diariamente, gente, no nosso dia a dia. E nós, às vezes, pelo nosso preconceito, orgulho, vaidade, temos dificuldade de nos relacionar, né? A gente trabalha muito para essa convivência com os flanelinhas, né? Que é bem difícil, não é fácil.
né? Eles são agressivos muitas das vezes, mas são irmãos nossos, né? Vivem entre nós e nós temos que aprender a lidar com eles, a usar o vocabulário mais adequado para envolvê-lo no nosso dia a dia. Então, os males dessa natureza, né, fornecem indubitavelmente um notável contingente no campo das vicissitudes da vida. O homem evitará quando trabalhar para a sua melhoria moral e intelectualmente. A lei humana atinge certas faltas, as pune. Pode então o condenado reconhecer que sofre a consequência do que fez, mas não atinge, nem pode atingir todas as faltas. Incide especialmente sobre as que trazem prejuízo à sociedade e não as que só prejudicam os que as cometem, né? Então, de repente, eu tenho um hábito, um vício, que aparentemente não incomoda, né? Não é um caso que a justiça alcance, a justiça falha dos homens, mas a lei divina alcança todas as nossas faltas, gente. Por menores que elas sejam, é uma transgressão, e essa transgressão nós vamos responder por ela. Aí é que é o X da questão, né? Aí está a questão daquilo que a gente falou do retorno lá, do retorno que não devia ser feito, dos nossos próprios pensamentos, que às vezes, e muitas das vezes, não são alcançados com os olhos de carne. Só quem nos acompanha a nível espiritual que sabe, que nos conhece e sabe de todos os nossos detalhes do nosso dia a dia, dos nossos pensamentos. E aí é que está o X da questão. Nós vamos responder até por esses maus pensamentos, até por eles nós iremos responder perante a espiritualidade amiga, porque um pensamento, ele atrai uma multidão de espíritos que se afinizam, que pensam exatamente dentro dessa vibração que eu estou emitindo, que eu estou pensando. Aí é que está sempre a nossa responsabilidade. Não há falta alguma, por mais leve que seja, nenhuma infração da lei que não acarrete forçosas e inevitáveis consequências, mais ou menos deploráveis. Imagina. Daí se segue que nas pequenas coisas, como nas grandes, o homem é sempre punido. Olha aí. Sempre punido por aquilo em que pecou. Olha, qualquer ato, gente, errado, nós seremos punidos. Às vezes de imediato. Às vezes a lei de causa e efeito, ela age com tanta rapidez que semanas, meses depois você está envolvido na mesma situação que você estava lá julgando, que você estava condenando, né? Então, a gente tem que pensar, aí eu volto novamente à questão de pensar como guia e modelo mais da humanidade, que é Jesus. Ele esteve com as prostitutas, esteve com os ladrões, esteve com os leprosos, esteve nas situações mais difíceis, né? E ele sempre estava ali, praticando o amor o tempo todo. Quem somos nós para julgar? É por isso que ele fala: quem não tiver pecado, que atira a primeira pedra. E foi saindo, começando pelos mais velhos, que era o espírito mais velho, mais, né, envolvido em situações do passado. É como se ele chegasse agora aqui, aí ele estivesse falando de tal assunto, e ele fizesse uma regressão de memória rapidamente. E Benedito acordasse: Virgem Maria, quem sou eu, né? Vamos sair discretamente aqui, que nós somos piores do que essa pessoa que a gente está falando. A gente já fez coisa muito pior, né? Então, então damos-lhes assim, daí se segue que nas pequenas como nas grandes coisas, o homem é sempre punido no que pecou. Os sofrimentos decorrem do pecado.
são-lhe uma advertência de que procedeu mal, dão-lhe experiência, fazem-lhe sentir a diferença existente entre o bem e o mal, a necessidade de se melhorar. Chama atenção para a nossa transformação, para a nossa melhoria, né? Para o avanço, tudo é para o nosso bem, tudo é para que a gente progrida, né? Confiante na impunidade, o homem retardaria seu avanço. Se a gente comete o erro e nada acontece, que bobagem, né? Por que eu vou mudar se está dando tudo certo do jeito que eu estou fazendo? Mas as leis divinas alcançam de qualquer forma, não tem como fugir delas. Entretanto, a experiência algumas vezes chega um pouco tarde. Nós estamos já finalizando, viu, Berto? Entretanto, a experiência algumas vezes chega um pouco tarde, quando a vida já foi desperdiçada, né? Turbada, quando as forças já estão gastas, sem remédio mal. Põe-se então o homem a dizer: se no começo dos meus dias eu soubesse o que sei hoje, quantos passos em falso teria evitado se houvesse de recomeçar? Reconduzir-me-ia de outra maneira. No entanto, já não há mais tempo. Como o obreiro preguiçoso que diz: perdi o meu dia. Também ele diz: perdi a minha vida. Contudo, assim como para o obreiro o sol se levanta no dia seguinte, permitindo-lhe nesta reparar o tempo perdido, também para o homem após a noite do túmulo brilhará o sol de uma nova oportunidade. Então, nós vamos ter sempre a oportunidade de recomeçar. E Jesus, ele falou no seu evangelho lá em João 14, ele diz: não se turbe o vosso coração, né? Eu não vos deixarei órfão, eu vos enviarei o Espírito da verdade que vos esclarecerá sobre tudo, né? Então, nessa conexão, o turbado, né, o coração, mente perturbada, inquieta, desassossegado, com intensa agitação emocional. Quantas pessoas se encontram assim, né? Já na idade avançada e ficam pensando: eu não construí nada na minha vida, né? Eu estou em situação financeira tão difícil, eu podia estar melhor, ou com decepções outras tantas, né? Que desceram um estado de perplexidade, angústia profunda, preocupação, desequilíbrio, medo, insegurança e etc. Tal. Então, meus amigos, Jesus nunca vai nos desamparar. A espiritualidade amiga também. Nós vamos estar sempre presentes, né, na luz divina que nos acolhe. Mas é preciso que a gente tome dê o pontapé inicial, tenha coragem, se levante e ande. Que Deus nos abençoe hoje e sempre.